O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se apega de seu pai, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós, nesse dia tão bonito, desse 23º domingo do tempo comum, temos essa alegria de ter esses grandes santos agora na vida da igreja. Um primeiro santo, podemos assim dizer, do nosso século, Carlo Acutis, e um do início do século XX, Pier Giorgio Frassati. Ambos com um amor profundo à Eucaristia. Ambos que se alimentavam da Eucaristia, não estavam longe de Jesus. Isso é tão bonito porque até mesmo diziam que, Carlo Acutis dizia, né? Quando a gente toma sol, estamos diante do sol, ficamos bronzeados. Alguns camarão. Mas, quando estamos diante da Eucaristia, nos tornamos santos. Isso é muito importante, muito profundo para a nossa vida, porque vale a pena nós nos perguntarmos, em vista da nossa busca pela santidade, o quanto eu estou diante de Jesus para viver a santidade, viver o caminho dele. Nós não permitirmos que outras coisas se sobreponham ao nosso Salvador. É isso que o Evangelho hoje nos traz. De uma maneira tão bela e tão bonita. No início do Evangelho, nós ouvimos grandes multidões acompanhavam Jesus. Acompanhavam para onde? Onde Jesus estava indo? Jesus estava subindo para Jerusalém. E essa subida para Jerusalém era aquela subida para depois carregar a cruz, para passar pela paixão, para passar pelo sofrimento. E ainda essa grande multidão não tinha tanto a noção do que seria isso, mas estavam ali, no meio, pessoas no meio dessa multidão,
que Jesus se volta e fala o evangelho de hoje, até mesmo essa frase tão dura, num primeiro momento, para entender. Se alguém vem a mim, mas não se desapega, e dá o exemplo do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, de tantas pessoas, não pode ser meu discípulo. E aqui, claro que Jesus ele não está pedindo para que nós tenhamos até mesmo aversão a esses que tantos nós amamos. Mas aqui, até mesmo quando a gente olha a partir da língua, né, semítica, eles não conseguem fazer uma comparação pela própria língua muito clara, porque quando a gente vê do grego, a tradução, né, de desapegar, né, então está escrito odiar até mesmo. Se você não odeia, se você vem a mim, mas não odeia o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, é uma linguagem mais seca, mais dura, né? Mas que Jesus aqui quer mostrar não é para odiar ninguém não, mas para nós ressignificarmos tudo o que nós somos, as pessoas que temos e o que temos, a partir dele. Colocá-lo sempre nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, até mesmo como eu falei no início dessa Santa Missa sobre Salomão, que diante dessa pergunta que nós ouvimos aí na primeira leitura, quem conhece, Senhor, os teus desígnios? Mas essa pergunta na boca desse jovem Salomão que tinha tudo, tinha um reinado, era jovem, tinha poder, riqueza, mas chega um momento de que vale tudo isso se eu não tenho Deus, o Senhor, como aquele que me guia, como aquele que realmente está disposto a mostrar-me um caminho seguro, mas um caminho que é seguro não só nesse mundo, mas um caminho que me leva à salvação. E nós somos convidados então, a partir dessas leituras, até mesmo a buscar tudo, fazer tudo para estar com Jesus. E proclamarmos verdadeiramente que Ele é aquele que me dá salvação. O meu Salvador é esse Senhor, que se apresenta nessa palavra, que se apresenta na Eucaristia, que me dá condições alegres e felizes para viver. Condições essas que não importa o que vão achar, não importa o que vão pensar, mas eu tenho Ele como meu Salvador. Seguir a palavra dEle, a palavra que nos salva, a palavra que nos eleva, a palavra que faz com que nós nos tornemos cada vez mais irmãos numa única igreja, como São Paulo falou. Que bonita essa leitura da carta de São Paulo a Filemão. Onésimo, que era um escravo de Filemão, estava preso. E São Paulo estava preso por conta do Evangelho. E São Paulo, de uma maneira tão bonita ali, ele transforma a vida de Onésimo. Pela pregação, pela palavra. Ajuda Onésimo a encontrar Deus. E até mesmo escreve a Filemão. Filemão, acolha de novo este que não é mais escravo, mas agora é irmão na fé. Irmão em Cristo. E essa condição de sermos irmãos em Cristo, ela é muito forte. Porque nos faz sempre estarmos em comunhão, não importa onde estivermos. Aquele que está sofrendo lá longe, que é um cristão, é meu irmão, que eu preciso rezar e cuidar, que eu preciso interceder por ele. E aí a nossa comunicação, a nossa intercessão de orações, sempre por todos, nos faz unos nessa santa igreja. Aqui está todo o desapego
de nós mesmos a partir disso. Está todo o nosso desapego para podermos nos dar mais nas mãos deste Deus. E nós só vamos conseguir adorá-lo e tê-lo como Salvador em nossa vida, tê-lo como nosso Senhor e guia, quanto mais eu olhar para mim e me perguntar: o que eu preciso colocar sob Deus? O que eu preciso mais em minha vida? Olhar realmente para mim, fazer um belo exame de consciência, me perguntar: o que eu estou dando mais importância? A Deus ou as coisas? A Deus ou as pessoas? E quando Deus é a resposta que eu estou dando mais importância na minha vida, eu sou digno. E vou ter toda a ajuda do céu para realmente traçar esse caminho, que é de cruz também. Que não é fácil também, mas com a ajuda do Senhor. Com as nossas próprias forças a gente não vai muito longe não. Mas com a graça de Deus nos ajudando, quantas situações são enfrentadas quando nós colocamos Ele na nossa vida. Quando nós ressignificamos a nossa vida sempre a partir dEle. E Ele ilumina as nossas decisões. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha esse cuidado de planejar bem o teu caminhar. Como Jesus aqui dá o exemplo, né? Se você vai construir uma torre, calcula. Senão vai ficar um elefante branco lá. O que o Senhor quer falar para nós? Quando nós estamos administrando a nossa vida, onde está o fundamental dela? Para não ser um vai para lá, vai para cá sem rumo. Que Ele seja o nosso guia, a nossa bússola. E para esse evangelho, nós não temos, podemos até mesmo dizer, um plano B de seguir ou não. Para nós que somos cristãos, é sempre esse primeiro patamar, esse primeiro plano que nós temos para viver bem a nossa fé. Segui-lo verdadeiramente, amá-lo com toda a intensidade, amá-lo de coração. Por isso que possamos sempre pensar: Senhor, ajuda-nos a decidir tomar esse sim a partir do teu amor, a partir da tua vontade na minha vida. Até mesmo Carlo Acutis dizia: não mais eu, mas Deus. Bonito isso. Não mais eu, mas Deus. Antes de tudo, sermos verdadeiros discípulos dele. Por isso, até mesmo como uma reflexão, até mesmo como um exame de consciência, peçamos esse amor de Deus em nossa vida, amá-lo mais que tudo, amá-lo antes de que todas as coisas, porque é isso que Ele pede a cada um de nós. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, que a mim mesmo, amar-te mais, que tudo que há aqui, que tudo que há aqui, amar-te mais, que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei
só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração viverei eu, só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Vamos ficar em pé?